Na última palestra do nosso Simpósio Internacional de Mariologia, assistiremos o vice-presidente da Conferência Episcopal do Brasil, Dom Murilo Krüger, que nos falará de Maria no Concílio Vaticano II e no ensinamento do Papa Paulo VI. Assim escutaremos a voz do magistério recente acerca de Maria na história da salvação, Maria na vida da Igreja. O tema que me deram, o perfil e a missão da Mãe de Jesus, à luz do capítulo 8 da Lumen Gentium e do discurso do Papa Paulo VI no encerramento da terceira sessão do Vaticano II. O texto está com vocês, estou seguindo o método que eu chamo método da CNBB. Lá na CNBB, quando alguém vai falar, já é dado o texto, a pessoa, os outros acompanham. Agora já é colocado na intranet, também pelo computador, se pode acompanhando, para assim facilitar e não precisar, ninguém precisar escrever tanto. Eu começaria lembrando que a Mariologia nasceu, assim, ao menos na sua promessa, no que lemos, e já foi citada esta passagem antes, nasceu da promessa do Senhor, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, essa promessa, eu diria assim, está na base da Mariologia. Mas a concretização dessa promessa está em São Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 29 e 30. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Então o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Aqui começa então a razão da Mariologia. Deus tinha um plano de amor. Neste plano quis escolher Maria, preparou Maria desde toda a eternidade, porque seria alguém para ele muito importante, mãe do seu filho amado, de seu filho Jesus. O pai só tem um filho, e é toda a sua riqueza. E esse seu filho, obediente, amoroso, a quem ele 2 vezes chama de meu filho amado, meu filho querido, no batismo e na transfiguração do Tabor. Esse filho que por obediência aceitou assumir a natureza humana, com tudo aquilo que tem de beleza, mas na situação dele, no que ele veio, com tudo aquilo que tem de limitação, de pecado. Só não assumiu o pecado, mas as nossas limitações, o Pai Eterno, o Filho do Pai Eterno, aceitou assumir em obediência ao seu Pai, que ele amava infinitamente. Então o Pai escolheu alguém de nome Maria. O anjo foi enviado por Deus. Então a Mariologia começa com essa escolha de Deus, se concretiza aqui com o envio do anjo que vai falar, o mensageiro, que não tem nada próprio, vai falar aquilo que Deus quer que ele fale. São João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, 1,14, vai dizer: e o Verbo se fez carne, com o sim de Maria, aquela disponibilidade total, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo isso vai depois ser confirmado por Paulo, quando ele diz na carta aos Gálatas 4,4, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. E depois ele continua. Então, aqui está a base de toda a Mariologia. A Mariologia não nasceu porque um Papa muito especial resolveu homenagear Maria, porque um santo padre achou que ela era muito importante,
ou nada. A Mariologia nasceu de um projeto de Deus. A presença de Maria na história da salvação é uma resposta do amor de Deus por nós e particularmente por seu Filho. Bem, entrando aqui no texto que vocês têm, eu lembro que a década de 50 do século passado foi fortemente mariana. Tivemos primeiro a proclamação do dogma da Assunção de Maria. E como a exposição anterior da nossa ilustre professora, falando lá dos Santos Padres, foi importante para mostrar que, ao contrário do que muita gente pensa, especialmente no ligado à igreja, acho que o dogma nasce de repente. O Papa se acorda de manhã e decide, hoje, vou proclamar o dogma da Assunção de Maria. Quando atrás de uma proclamação, há séculos de caminhada, de estudo, de crença, de oração e de fé. Tanto que ele consultou até os bispos do mundo todo para saber a opinião, para saber se realmente era oportuno e conveniente a proclamação. Mas aquele então dogma foi um momento marcante, 1950. Em 54, o centenário do dogma da Imaculada Conceição. Dizem que o diabo consegue muita coisa que consegue, não por ser diabo, mas por ser velho, experiente. Pois bem, em 54 eu era criança, tinha 11 anos, e meu pai era filatelista, e ele estava colecionando várias coleções, o do centenário da proclamação do dogma. Eu achei tão bonito, eu disse, pai, você não podia dar para mim? E ele me deu, e a partir dali intensificou-se a minha paixão por Nossa Senhora e pela filatelia mariana, que ainda, lá de vez em quando, cuido um pouquinho. Em 1958, o centenário das aparições de Lourdes, até teve a bênção da Basílica Subterrânea, São Pio X, por aquele que seria Papa, João Giuseppe Roncalli. Então, com tudo isso, eu diria assim, a Mariologia estava no seu ponto efervescente, muito alto. Quando, pois, João 23 fala de um concílio ecumênico, nasceu no coração de muitos, imbuídos por todo esse sentimento mariano, o desejo de, puxa, vamos ter um documento mariano. Vai ser uma beleza para ainda reforçar o papel de Maria na vida da igreja. Fazer referência ao Concílio Vaticano II é fazer referência ao capítulo 8º da Lumen Gentium. Agora, na verdade, a Maria, o nome dela aparece, algum pensamento referente a ela, a sua missão, 18 vezes nos documentos conciliares. O capítulo 8º da Lumen Gentium é o texto mariológico mais importante de 2000 anos do cristianismo. Sem dúvida, porque é ao mesmo tempo um ponto de chegada e depois, claro, um ponto de partida para que desabroche novas reflexões. É uma síntese extraordinária da doutrina e do culto da igreja em relação a Maria. Uma síntese vigorosa. E aqui faço uma homenagem a René Laurentin, falecido há uns 10 dias atrás, ia comemorar em outubro, em Lourdes, 100 anos. Faleceu ele, que foi um dos grandes mariólogos da igreja e que trabalhou muito na elaboração desse capítulo 8º da Lumen Gentium. A história desse texto, que na coleção Theotokos da CNBB, está sob o número 1, a elaboração desse texto é longa, é complexa. Teve 16 redações. 8 antes do concílio, 8 durante o concílio. Porque você sabe que quando, uma vez convocado o concílio, houve uma
a nomeação de uma comissão que começou a preparar os textos. E eu soube que o bispo que me crismou, arcebispo de Florianópolis, Dom Joaquim Domingues de Oliveira, era muito assim sério, muito daqueles bispos de uma época que muito assim dedicado de latinista, tal. Ele falou para um padre que depois viria a ser o seu sucessor e com quem eu trabalhei 6 anos, Dom Afonso. Diz que Dom Joaquim recebeu os textos, leu e disse: perfeito, não há nada para acrescentar, nada para tirar. E com ele muita gente pensou assim, só que os textos depois não sobrou nada deles, nem o título. Claro que muitas ideias foram aproveitadas. E os esquemas eram chamados de beata, porque este pensava num documento próprio próprio sobre Maria, para exaltá-la ainda mais na igreja. A decisão de incluir Maria no esquema de eclésia foi tomada um dia que é histórico para a Mariologia, 29 de outubro de 1963. A maioria aqui nem tinha nascido, mas foi um dia histórico do qual eu participava, assim, nos meus 20 anos. Porque havia a pergunta seguinte: Maria vai ter um texto próprio ou vai entrar no documento sobre a igreja? Vejam, de 2.193 votantes, 1.114 foram a favor de incluir Maria no esquema de eclésia. E 1.074 a favor de um documento mariano próprio. A diferença, portanto, foi apenas de 40 votos. 40 votos no meio de 2.193 votantes significa o quê? 20. Porque se 20 bispos, de vez de votar a favor da inclusão, votassem para um texto próprio, estaria empatado ao menos. 21 já teria modificado e a situação seria outra. De menos de 1% é que, na verdade, a decisão é final. E sabe que, para aqueles que queriam um documento próprio, disse que foi um dia tristíssimo. Que pena. Não, já não se está levando em conta Maria como se devia. Ficaram realmente feridos, magoados, tristes com essa decisão. Achavam que se estava diminuindo o papel e o lugar de Nossa Senhora. Bem, no dia 18 de novembro de 64, o texto de Eclésia, a Lumen Gentium, na verdade, foi colocado em votação e aprovado quase unanimemente. Quer dizer, a gente vê como o Espírito Santo trabalha. Quando alguém me fala, o Espírito Santo está me dizendo, ele mandou falar isso, eu penso, meu Deus, eu gostaria de ter essa inspiração do Espírito Santo, mas na igreja a gente vê que não é assim. Ele trabalha através dessas imitações humanas. Como vimos na história da patrologia, há uma heresia aqui, e não nos enganemos, muito herege. Era gente séria, que amava a igreja. Não era tudo que não, só que tinha uma ideia que não correspondia à verdade. Mas aqui também, quer dizer, a gente vê que o Espírito Santo trabalha assim no meio, e usando e a partir das nossas realidades tão humanas. A aprovação final de toda a Constituição Lumen Gentium foi em 21 de novembro, com 2.151 placet e 5 non placet. Olha, você vê, um documento como a Lumen Gentium, que aqui só tem o capítulo 8º, se aprovado por quase unanimidade, é realmente um milagre. Aliás, um pouco é assim que acontece nos documentos da CNBB. São estudados, refletidos, cada um vai lá dar sua opinião, às vezes até bem contrastantes, mas vai se caminhando, vai se elaborando, e normalmente esses documentos, tipo agora da iniciação à vida cristã, tem praticamente aprovação total, unânime. Porque todo mundo se encontra no documento. Então não se pode dizer que o documento é desse ou daquele, do grupo A ou grupo B. É o documento do colegiado. O Espírito Santo que vai conduzindo assim. Isso é maravilhoso em nossa igreja.
Tem um autor italiano, Toniolo, diz assim: assim que se concluiu o fatigoso caminho do capítulo 8º, com o qual foi oferecida pela Igreja Católica à Virgem Maria uma fulgens corona gloria, uma coroa de glória de fulgente, e à Igreja uma doutrina segura sobre a Mãe de Deus e sua íntima participação no mistério da salvação, desejado pelo Pai a todos os homens em Cristo e na Igreja. E aqui, dá para adiantar, no dia 18 de novembro, no encerramento da terceira sessão do concílio, o Papa proclamou Maria Mater Ecclesiae, e depois viremos uma reflexão sobre isso, Mãe da Igreja. Bom, a Lumen Gentium, ela tem uma introdução, fala depois do papel de Nossa Senhora na economia da salvação, uma reflexão sobre Nossa Senhora e Igreja, um estudo sobre o culto de Nossa Senhora na Igreja e uma conclusão. Maria, sinal de esperança e auxílio do povo de Deus em peregrinação. É um documento, repito, sintético, mas de uma densidade extraordinária. O Vaticano II não desejou apresentar uma doutrina completa sobre Maria. Está lá na Lumen Gentium 54. Não quis discutir questões controversas sobre a mãe de Jesus. Maria morreu, não morreu, como diz os orientais da dormição, falam da dormição de Maria. Deixou essas questões para a reflexão dos teólogos. Quis, sim, apresentar uma síntese que pudesse ser útil aos cristãos do nosso tempo, destacando o papel de Maria na história da salvação. A bem-aventurada Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Quer dizer, o documento enalteceu mais Maria que tivesse sido aprovado no documento independente. Aqui ficou bem clara a posição de Maria. Não é uma pessoa isolada na história da salvação. Só se vai compreender a sua vocação e a sua missão dada por Deus se a inserirmos e olharmos Cristo e a referência a Ele e a Igreja. E quanto a Cristo, basta dizer que nenhum concílio se reuniu para definir um dogma mariano. A Mãe de Deus foi a reflexão sobre Cristo. O que estava em questão era Cristo, era a sua natureza, lá no concílio de Éfeso. A questão não era para ver se Maria era ou não mãe de Deus. Mas, estabelecido, não, Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E não dá para separar mais das duas naturezas. Não dá para dizer, não, Maria deu origem ao corpo de Jesus, mas não é mãe de Jesus Deus. Não existe isso. Jesus, a partir da encarnação, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então, a partir daí, aprovado isso, Maria, mãe de Deus, porque Jesus, filho de Deus. E aí está em procissão à noite, numa procissão luminosa, lá em Éfeso. A respeito aqui da Lumen Gentium, eu não vou apresentar uma síntese, que isso vocês podem ler diretamente no documento, mas lembrar 3 coisas. A metodologia usada, nesse capítulo 8º, a ligação de Maria com o mistério trinitário, a relação de Maria com a Igreja e a colaboração de Maria na obra redentora. Então, em primeiro lugar, a metodologia. Houve uma grande preocupação de destacar na reflexão mariana os elementos bíblicos, muito bíblicos. Isso é fundamental. Patrísticos. Que riqueza nós vimos. Eu estava pensando a professora aqui, para a gente esgotar toda a sabedoria dela, teria que ficar 3 dias aqui falando para nós. Que riqueza os santos padres escreveram. Pouco, mas muito, muito objetivos. Históricos salvíficos, ecumênicos, pastorais e litúrgicos. Então, se quis realmente uma visão assim que fosse bem abrangente.
A palavra de Deus para o concílio é fundamental, é a alma da teologia. Portanto, é o fundamento da doutrina mariana. Por isso eu comecei lembrando algumas passagens direta ou indiretamente referentes a Maria. Assim, o concílio afirmou que Maria não foi uma figura marginal no campo da fé. Alguém que podia ter existido, mas podia não ter existido. E nada afetaria a nossa vida. Não. Porque, segundo a vontade de Deus, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. É o plano de Deus que está sendo executado. Por causa disto, ela está estreitamente unida a Jesus Cristo. Não dá para pensar em Jesus Cristo hoje sem pensar em Maria. Ele é o centro, ele é o Salvador, ele é o mediador. Mas quis a providência divina utilizar-se de Maria para enviá-lo. Ela é a primeira redimida, é mãe e serva, a primeira glorificada, já foi diante de nós, se antecipando aquilo que acontecerá conosco. Em segundo lugar, Maria e o mistério trinitário. O concílio apresenta o mistério da pessoa e da obra de Maria no âmbito do mistério por excelência de nossa fé, que está no centro, o mistério trinitário. Tanto mais importante é uma verdade teológica de fé, quanto mais próxima estiver da Trindade. Na Trindade está o fundamento do mistério da encarnação redentora do Verbo. Na Trindade está também o fundamento do mistério da Igreja e do próprio mistério de Maria. Efetivamente, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus Redentor, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. Maria, mãe de Deus, de Jesus, o Filho de Deus, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo, uma afirmação da Lumen Gentium. Terceiro lugar, qual a relação de Maria com a Igreja? E aqui também eu tomo uma frase da Lumen Gentium 53. No mistério da Igreja, a qual é também com razão chamada Mãe e Virgem, a bem-aventurada Virgem Maria foi adiante, como modelo eminente e único de Virgem e de Mãe. Em relação à Igreja, Maria é saudada como membro eminente e inteiramente singular da Igreja. Seu tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade. E a Igreja Católica consagra-lhe como a Mãe Amantíssima filial afeto de piedade. Filial afeto de piedade. Eu penso que não dá para pensar em Mariologia, em relação a Maria, sem falar em afeto, em carinho. Porque, acima de tudo, ela é mãe. Eu acho que isso, nós, às vezes, perdemos. Eu penso que aqui, vocês em Belém, com os filhos de Nazaré, têm isso muito presente. Maria como mãe. Acima de mãe de Jesus, minha mãe, nossa mãe. Por isso, quando eu escrevi o livro Pequena Mariologia para Leigos, escolhi, agora tem a nova edição pela Santuário, com Maria, a mãe de Jesus. O título está lá no Atos 1,15. Eu acho que esse aspecto é fundamental, Maria. Pensar em Maria como mãe. E, portanto, ela me olhando como filho, eu olhando para ela como uma mãe muito querida. Maria é figura da Igreja por sua fé, por sua união com Cristo e pela geração de filhos à fé. É modelo da Igreja pelo exercício da fé, da esperança e da caridade e do mistério apostólico. Mas Maria intercede pela Igreja como advogada, intercede. Por isso a Igreja olha com Maria para o seu futuro eterno. Olha para Maria como alguém que já foi glorificada. Também aqui não dá mais para pensar em Igreja sem uma referência à Mariologia. Aí a gente vê, eu reconheci com toda a simplicidade, a dificuldade que nossos irmãos têm de entender a Igreja.
Eu sou filho de um evangélico luterano. E eu vi o esforço que papai fez para entender o lugar de Maria na história da salvação, na vida dele, quando ele optou pelo cristianismo. Aliás, aí ficou também um filho ardorosíssimo. Aliás, estou aqui porque minha mãe, contrariamente aos costumes da minha cidade, eu sou de uma cidade de Brusque, de origem alemã, onde havia uma tradição muito forte. A mulher segue a religião do marido. Antigamente era o povo seguia a religião do rei, né? Aqui a mulher e uns 5 irmãos do meu pai haviam se casado com católica e elas ficaram luteranas. A minha mãe colocou 3 condições para o casamento, porque ela é de origem açoriana, uma tradição mariana muito forte, eucarística, do Espírito Santo. Primeiro, que o casamento fosse na Igreja Católica. Segundo, que os filhos fossem batizados na Igreja Católica. Terceiro, que os filhos fossem educados na Igreja Católica. Minha mãe era muito democrática, como veio. E o meu pai, de uma família muito evangélica, aí romperam o noivado. Depois, meu pai foi atrás dela, aceitou as condições, e ela dizia assim, você pode continuar luterano, só que dessas três condições eu não abro mão. E pelo testemunho dela, depois de uns 15 anos, ele quis ficar católico, como ficou, e aí ficou um grande devoto de Aparecida. Bem, cooperação de Maria na obra redentora. O concílio esclarece o significado da especial mediação salvífica de Maria Santíssima. Ela esteve presente na encarnação redentora, no início do ministério apostólico de Jesus, no sacrifício pascal do Cordeiro de Deus, estava de pé, vimos dia 15, último, Maria estava de pé no Calvário, esse belo testemunho de João. E depois, em Pentecostes. Quer dizer, nos principais momentos da redenção, lá estava Maria, discreta, silenciosa, mas com uma presença eficaz, como, por exemplo, lá no sacrifício pascal do Cordeiro, unindo-se àquele que estava se oferecendo como vítima ao Pai. Maria é o fruto mais perfeito da redenção de Jesus. Isso tudo aqui está lá no capítulo 8. Nosso mediador é um só, segundo lembra Paulo a Timóteo. Mas, e aqui uma frase clássica, já referência da Lumen Gentium, diz assim: mas a função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Antes, manifesta a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Maria sobre os homens se deve ao beneplácito divino, aquilo que dizia, a vontade de Deus, o plano de salvação de Deus, e não a qualquer necessidade. Deus podia proceder e fazer com que acontecesse a redenção de outra maneira? Claro, a Deus nada é impossível. Se Ele quis esta maneira, usando Maria, dentro do seu mistério de amor, tinha isso tudo uma finalidade especial. Continua o concílio. A função maternal deriva da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação, a mediação de Cristo. E dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. De modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo, antes a favorece. Me lembro que uma vez eu dei uma palestra, fui convidado para uma palestra na minha cidade, mas nem sabia que direito quem todo era para casais. A única coisa que eu sabia, 50 casais. E apresentei as ideias principais de João Paulo II sobre Maria, inclusive na Marialis, na Redemptoris Mater, todo esse papel da qual a mediação de Maria, qual o papel dentro da mediação de Cristo. Terminada a minha colocação, estava saindo para o café,
3 casais, podia falar com o senhor? Olha, nós somos luteranos de Joinville. Se Nossa Senhora, o lugar dela na vida da Igreja de Jesus é assim como o senhor falou, mas nós podemos aceitá-la, então. Eu disse, olha, aquilo que eu falei é aquilo que a Igreja ensina. Não estou inventando nada. Então, mas, claro, como o próprio concílio pediu, que a nossa mariologia fosse mais bíblica, mais patrística, mais fundamentada, né? Para até dar um novo impulso ao amor dos fiéis a Maria Santíssima. A Lumen Gentium, na 61, diz, concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-o ao Pai no templo, padecendo com ele quando agonizava na cruz, Maria cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por essa razão nossa mãe na ordem da graça. Bem, o capítulo 8º, então, da Lumen Gentium é uma síntese segura, autorizada, um concílio que está por trás depois ainda. O concílio foi o documento aprovado pelo Papa Paulo VI. É uma síntese viva e atual da Mariologia. Mas é um apelo a todos os filhos e filhas da Igreja a incrementarem generosamente o culto da Santíssima Virgem, sobretudo o culto litúrgico, que tem em grande estima as práticas e exercícios de piedade para com ela, aprovados no decorrer dos séculos pela Igreja. Então, sobretudo o culto litúrgico, mas tendo em grande estima os exercícios de piedade. Eu imagino que, na época, quando foi colocado isso em votação, em discussão, imagino que o arcebispo de Belém deve ter pensado no Círio de Nazaré. Olha, realmente, temos que respeitar esses exercícios de piedade para com ela, porque a linguagem do povo é uma linguagem própria, que se expressa através da simplicidade, de um tocar, de um gesto. Né? Eu pensava sempre que o brasileiro só tem que ver tocando, né? E que a gente vai no santuário cheio de vela. Quando eu fui em Lourdes e vi aquelas velas dessa grossura, que levam 24 dias para se queimar, eu pensei, não é só o povo brasileiro que gosta assim, de coisas bem concretas, né? Então, o nosso povo precisa. É um Círio de Nazaré que acaba alimentando e não desviando Maria de Jesus, ao contrário, vendo o papel dela, assim como ela foi mãe carinhosa de Jesus, cuidou dele, fez a comida, cuidou da casa, conversava com ele à noite, respondia às dúvidas dele, ensinava a rezar e foi aprendendo. E ela foi aprendendo mais do que ensinando. Essa é a Nossa Senhora que deu o povo longe de se afastar de Jesus por causa de Maria. Ao contrário, fica amando mais Jesus. Nossa, que bom que Jesus nos deu Maria como nossa mãe lá no alto da cruz. Que bom que pensou em nós. Foi tão assim aberto e generoso. Agora, o concílio pede que os teólogos e pregadores da palavra de Deus evitem, com cuidado, tanto um falso exagero, aquele bem um exagero, assim, como uma demasiada estreiteza na consideração da dignidade singular da Mãe de Deus. Todo extremismo, quer da direita, quer da esquerda, quer de exagero por um lado, quer de outro, é sempre negativo e empobrecedor. Que mais ainda, pede que os teólogos e pregadores expliquem como convém as funções e os privilégios da Santíssima Virgem. O povo tem que aprender que Maria não tem privilégios e por isso nós a exaltamos, mas nós a exaltamos porque dentro do plano de Deus ela teve uma missão única. Em vista dessa missão, Deus a enriqueceu, tornou imaculada, mãe de Jesus, tornou-a virgem antes, durante e depois do parto, elevou seu corpo
ao céu de corpo e alma por causa da missão. Então, facilmente alguém pode ficar preso nos privilégios e quer enaltecer. Mas espera, os privilégios são em vista da vocação dela. Então, ela não teria nenhum privilégio desse se não fosse a missão que recebeu de Deus. Ela não tem nenhum valor por si, eu diria assim, em português bem claro. Também o concílio pede, evitem com cuidado, nas palavras e atitudes, tudo que possa induzir em erro acerca da doutrina da igreja, possa induzir os irmãos separados ou quaisquer outros. A gente às vezes se esquece, porque nós temos, acredito que a maioria aqui, se não todos, uma educação do berço. Então a gente nasceu, a mãe ensinando, vamos rezar ao Papai do Céu, agora vamos rezar para Jesus, faz uma oração, agora vamos rezar para Nossa Senhora. Mas para nós, então, isso tudo faz parte, eu diria assim, de todo o nosso universo teológico e espiritual. Quando eu rezo, então eu digo, se eu rezar com você, vamos rezar uma Ave Maria. Todo mundo sabe que Jesus é o único mediador, que Maria não pode nada, que ela é uma intercessora, que é advogada. Agora, imagine, entra um evangélico, um ateu que vem aqui e diz, nossa, mas esse pessoal nem pensa em Jesus, só pensa em Maria, só está rezando para Maria, e Jesus onde é que fica? Aquilo que para nós é natural, para o outro pode não ser. Então o concílio pede, olha, explique, mostre qual é a relação, que não é às vezes tão simples como a gente pensa. E para os fiéis, o concílio fez um pedido. Lembrem-se de que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a nossa mãe e a imitar as suas virtudes. Realmente, também essa emoção estéril, também isso é negativo para a Mariologia. Diferente da emoção que nasce de uma descoberta. Puxa, quando a pessoa descobre, puxa, eu tenho uma mãe que foi mãe de Jesus, que ela me ama, ela me acompanha, ela intercede por mim. Claro que a pessoa, quando faz essa descoberta, vive uma emoção, mas é uma emoção não induzida, é uma consequência de uma descoberta feita em sua vida. Agora, então, aquilo que eu falava antes, o discurso do Papa Paulo VI, no encerramento da terceira sessão do concílio. Um discurso ficou famoso. É um discurso longo, eu tenho ele aqui, inclusive, se alguém tiver interesse, é só abrir no site do Vaticano e no discurso de Paulo VI. Claro, é um português de Portugal com suas características próprias. Mas é um discurso denso. Também, eu diria assim, sempre uma referência, não só para o concílio, mas sobre a Mariologia. Então, no encerramento da terceira sessão, aprovada a Lumen Gentium, portanto, aprovado o capítulo 8º sobre a bem-aventurada Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja, quando falou, a um dado momento, o Papa Paulo VI observou, depois de 2 meses, cheios de atividade e de vida fraterna, devemos louvar a Deus, recordando e proclamando-lhe graças por nos ter especialmente concedido estar presentes e atuantes neste evento histórico, como eles chamam, evento histórico, desempenhando até o papel principal, atribuindo, porém, a Deus, feliz e com humildade, toda a sua força, significação e plenitude. Nossa alegria ainda maior, se consideramos esta sessão conciliar, quando discutimos e declaramos a doutrina da Igreja, e refletimos sobre o mistério da Igreja e sobre o desígnio de Deus que presidiu a sua constituição. Continuou Paulo VI. Não hesitamos, nenhum momento sequer, em promulgar a Constituição sobre a Igreja. Se ele não promulgasse, não teria valor como um documento de fé para a nossa Igreja. Queremos o que Cristo quis,
Permanece a igreja o que sempre foi. Ensinamos o que foi a igreja durante séculos. A gente pode comparar o seguinte, isso até de um teólogo italiano que o nome esqueci. Os astrólogos vivem pesquisando o universo. De vez em quando descobre ou uma nova estrela, ou uma nova constelação. Não é que aquela estrela ou constelação passou a existir no momento da descoberta. Ela já existia, desde sempre, lá, desde a criação do mundo. Mas a descoberta foi um dado momento. E aí faz com que o público todo conheça aquela nova descoberta daquele novo planeta, aquela nova via láctea da vida. A mesma coisa com os dogmas. As verdades de Deus existem, estão aí. Agora, a descoberta é fruto de uma caminhada, de estudo, de pesquisa, de oração. Mas já estavam presentes no coração eterno de Deus. Então, o problema é nosso, de nós continuarmos a pesquisar, a conhecer cada vez mais aquele dogma, mas que, como eu digo, já Paulo VI falou nessa linha, a igreja já era o que é. Nós estamos descobrindo quem é, qual é o rosto da nossa igreja. Depois de lembrar que o Concílio Vaticano II completava o Vaticano I, e com ele inaugurava-se uma nova etapa para a igreja, estando a igreja aberta a todos, quis o bem-aventurado Paulo VI, aí vem a frase dele, antes de terminar o seu pensamento, se voltar para algo mais suave. Veja que expressão bonita que ele disse, quando agora vou falar de Maria, vou falar de algo mais suave. A Virgem Santíssima. Uma vez que a promulgação da Constituição sobre a Igreja, com um capítulo inteiro sobre Maria, permite-nos afirmar que esta terceira sessão termina num grande hino de louvor à Mãe de Deus. O Vaticano II, preocupado em descrever o perfil da Santa Igreja, não podia ignorar a Virgem Maria, porção mais importante, melhor, principal e entre todas seleta, como fala Ruperto, do monge beneditino do século XII. O que a igreja tem de próprio é a sua união mística com Cristo. Ora, é impossível pensar nesta união sem levar em conta Maria, mãe do Verbo encarnado. Ela está intimamente associada por Cristo à realização de nossa salvação. Ao olhar para a igreja, contemplamos as maravilhas que Deus operou em sua mãe. E aí vem uma outra frase célebre de Paulo VI. O conhecimento da Virgem Maria foi sempre um precioso subsídio para entender o mistério de Cristo e da igreja. Em vista disso, é preciso proclamar o papel maternal que Maria desempenha em relação ao povo cristão. Assim, pareceu-nos conveniente que nesta Assembleia Pública atribuíssemos a Maria o título de honra, pedido de inúmeras partes do orbe católico, por nós acolhido de bom grado, e que exprime com admirável brevidade o que o concílio reconhece a Mãe de Deus. Por conseguinte, podemos ler agora essa parte todos juntos. Para a glória da Santa Virgem Maria e para a nossa consolação, declaramos Maria Santíssima, Mãe da Igreja, isto é, Mãe de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como de seus pastores, que a chamam ternamente de Mãe. Estabelecemos, pois, que sob este suavíssimo nome, o povo cristão honre cada vez mais a Mãe de Deus, dirigindo-lhe preces instantes. Dizem que quando acabou essa parte do discurso, que foi uma proclamação que demorou uma eternidade. Todos os bispos presentes, de pé, aplaudindo, cantando, emocionados, porque havia tido assim, a ideia, alguns tinham a ideia de ter introduzido no capítulo 8º esse título Mãe da Igreja, mas eu pensar, não, pode ofender a uns, pode ofender a irmão separado, enfim, o bem-aventurado
assumiu essa declaração. Em seguida, ele justificou. Maria se tornou mãe de Cristo quando Cristo assumiu a natureza humana em seu seio virginal. Neste instante, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, estava unido à sua cabeça. Por isso, Maria, mãe de Cristo, é ao mesmo tempo mãe de todos os fiéis e de todos os pastores. Por conseguinte, mãe da igreja. E ele, bem mais adiante, só estou lendo algumas partes do discurso dele. De nossa parte, voltamos nosso olhar para Maria, porque no passado ela nos deu Jesus, fonte de toda graça. Ela não poderá nunca deixar de socorrer maternalmente a igreja. Isso é um consolo para nós. Ela não poderá nunca deixar de socorrer maternalmente a igreja. Afinal, no coração dela tem sempre aquela palavra de Jesus: eis o teu filho, eis a tua mãe. Para ela, cuja missão estava terminando lá com a morte de Jesus, ela podia cantar o Nunc Dimittis, mas Jesus não permitiu. Lhe deu essa, como que se ele dissesse: olha, já que a senhora, minha mãe, cuidou tão bem de mim, com tanto carinho e tal, eu quero que cuide agora daqueles por quem eu estou derramando o meu sangue. E a partir daí, então, ela assumiu isso como uma grave e, eu diria assim, alegre responsabilidade. Grave porque o trabalho que nós lhe damos. Mas, ao mesmo tempo, com alegria, porque se tratava de atender um pedido de seu filho. Como não atendê-lo? Né? Maria permanece muito próxima de nós, diz Paulo VI. Ela é para nós exemplo de fé, de pronta docilidade à graça e de conformidade à vida de Cristo. Então, a devoção a Maria não está voltada para a pessoa de Maria enquanto tal, fechada em si mesma, mas consiste em contar com ela para ir mais fácil, concretamente a Cristo, unindo-se por seu intermédio ao Eterno Pai, com o vínculo do amor no Espírito Santo. Quantos minutos eu tenho? 10. Então, ponto 3. Voltamos para o capítulo 8º. Ponto de chegada e ponto de partida da Mariologia. A Lumen Gentium, por mais que esse capítulo 8º condense toda a caminhada da igreja em relação à própria consciência que ela tem de si, como a consciência que ela tem do papel de Maria em relação a Cristo e a igreja, ela não é só um ponto de chegada. A igreja não é... Porque a fundamentalista é aquele que se fixa no momento da história e o elege como melhor. Pronto. A partir daqui, nada mais há de novo. Então, a liturgia, o século XVI. Aquilo que é bonito. Então, vamos usar a roupa conforme do século XVI, a língua que se usava no século XVI, e vai por aí afora. Esse é o fundamento. Ele se fixa. Ele para no momento e diz: esse é o bom. Agora não tem mais nada, o Espírito Santo já não funciona mais. Pronto. Então, isso não é de Deus. O Espírito Santo é vivo. E ele continua fazendo a igreja tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Eu penso que o exemplo da igreja está até nas construções de nossas igrejas. Um pároco que precisa construir uma igreja, ou um bispo que tem que pensar na sua catedral, nenhum deles pensa assim: eu vou pegar aquela igreja, acho tão bonito aquele modelo lá do século VIII. Não, aquele modelo do século XIII, nossa, olha que belíssimo. Ou, lá em Salvador, nossa, tem aqui essas igrejas belíssimas do século XVII, XVII, XVIII. Não, a gente procura construir uma igreja dentro da linguagem de hoje. Pega um arquiteto de hoje para nos traduzir o que a arquitetura pode contribuir para uma igreja para hoje. Quer dizer, assim, com muito mais razão, são as verdades. As verdades não é que elas mudam, é que nós vamos descobrindo novos aspectos da verdade. Isso que é a ação do Espírito Santo, que vos ensinará tudo. E como disse o Papa São João Paulo II do Espírito Santo,
ele é a memória da igreja. Faz a igreja recordar tudo e dando sempre nova vida àquilo que a igreja recorda. Bem, curiosamente, e aí, quem é do meu tempo sabe que como isso aconteceu. A primavera conciliar, que parecia, não, agora vai ser uma explosão em termos de mariologia. Seguiu-se uma década que alguns teólogos chamam de inverno mariológico. Esse período, contudo, não pode ser interpretado como um tempo de rejeição a Maria, mas de amadurecimento e de assimilação da linguagem conciliar. Você sabe que muito padre chegou, tirou todas as imagens da igreja. Agora é Cristo, é o único mediador, nada de São José, nada de Santo Antônio. E jogando Cristo para fora da igreja, jogou muito povo cuja fé, na sua religiosidade popular, se relacionava a Cristo, mas através daquele Santo Antônio. E aí foi um desastre. Quanta gente se perdeu. Tanto isso é verdade, que dessa época, logo pós-conciliar, temos preciosos documentos, que eu só vou citar. Por exemplo, dedicados ao rosário. Muita gente intelectual pode ter deixado de rezar o rosário. E os papas continuando a falar, e o povo rezando. As encíclicas Mensi Maio, de 65, Christi Matri, de 66. As exortações apostólicas Recurrens Mensis, 69. Signum Maium, 67. E Marialis Cultus, um texto belíssimo, de Paulo VI, em 74. Na Signum Maium, Paulo VI trata do nexo que existe entre a maternidade espiritual de Maria e os deveres, nossos deveres com ela. A Marialis Cultus propõe a amplificação dos horizontes na consideração da figura de Maria. Lembro ainda que logo depois disso, temos um texto riquíssimo, pouco conhecido, o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI. Uma profissão de fé belíssima. E aqui tem uma passagem que depois vocês podem ler, uma passagem referente a Maria, que é uma síntese vigorosa, como são os textos de Paulo VI, sobre Maria. Posteriormente, outros pronunciamentos do magistério destacarão aspectos da rica doutrina do Vaticano II sobre Maria. Por exemplo, falei antes, a Redemptoris Mater, uma série de catequeses de João Paulo II sobre Maria, carta apostólica dele sobre o Rosário, temos depois o capítulo 6 da Eclésia de Eucaristia, Maria, Mulher Eucarística, por aí afora. Os papas Bento XVI e Francisco têm discursos, orações, capítulos de encíclicas e de exortações apostólicas. Conclusões. O Vaticano II não proclamou nenhum dogma mariano, mas ressaltou os já proclamados. Parágrafo seguinte. No pós-Vaticano II, marcado pelo pluralismo eclesial, não desapareceu a polarização entre duas concepções mariológicas. Porque você sabe que na igreja nada desaparece, nem as heresias. Fala de Pelágio, de repente, nós descobre, nossa, mas existe pelagianos hoje, semi-pelagianos ou neopelagianos, desse o nome que quiser. E assim, todas as heresias, de vez em quando, reaparecem. Também, certas correntes teológicas. Uma nós podemos chamar de mariologia minimalista, outra, mariologia maximalista. A mariologia minimalista centra sua atenção na figura histórica de Maria de Nazaré, uma mulher simples, pobre, solidária com os pobres. E alguns vão até querer pegar o Magnificat como um canto de uma guerreira aí que quer derrubar os poderosos e destruir tudo. Outros, o grupo maximalista, quer ressaltar os privilégios de Maria. E aí a frase clássica, de Maria nunquam satis, e ainda se escuda, olha, São Bernardo, tal. Mas se a gente olhar a Mariologia de São Bernardo, não tem nada disso de uma Mariologia isolada. Claro que quanto mais eu conhecer Cristo e a Igreja, mais vou amar Maria. E quanto mais amar Maria, mais vou amar Cristo e a Igreja.
A primeira tendência empobrece a figura de Maria, por ignorar a riqueza que é dada à Mariologia pelo capítulo 8º da Lumen Gentium. A segunda tendência empobrece a Mariologia, por não apresentá-la no contexto desse mesmo texto, não ressaltando devidamente o papel e a missão de Maria em relação ao mistério de Cristo e da Igreja. Os extremos são sempre empobrecedores. Sempre. Bem, agradecido, aqui podemos terminar com isso, agradecidos pelas reflexões que o Vaticano II deu à Mariologia, isto é, a Igreja, só nos resta rezar, e aqui faz parte, é a parte final do discurso, no final da terceira sessão do concílio, e mesmo assim eu só tirei algumas partes. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus, ilustre Mãe da Igreja, a ti confiamos toda a Igreja. Tu, que pelo próprio Salvador, teu Filho, foste dada ao discípulo amado na cruz, como Mãe amantíssima, lembra-te do povo cristão, a ti então confiado. Lembra-te de todos os teus filhos, soma às suas preces teu poder e tua força junto de Deus. Conserva-lhes íntegra e constantemente a fé, corrobora-lhes a esperança e inflama seu amor. Olha com benignidade para nossos irmãos separados. Tu que geraste Cristo, ponte e artífice da unidade entre Deus e os seres humanos, busca a nossa unidade. Virgem Mãe de Deus, recomendamos todo o gênero humano ao teu imaculado coração, que nos leva a reconhecer no Cristo Jesus, nosso único e verdadeiro Salvador. Afasta as calamidades causadas por nossos pecados. Dá a todos a paz, que é fruto da verdade, da justiça, da liberdade e do amor. Amém. Salve Maria.